eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Irmãos, durante muito tempo eu meditei nesse texto, preocupando-me se o meu chamado para o ministério, ele seria honroso para com Deus. Ainda tinha 7 anos de idade quando a minha mãe me levou para a igreja, assim como muitas mães estão trazendo seus filhos hoje. E eu me lembro que mais ou menos aos 11 para 12 anos de idade, eu tinha um desejo enorme de pregar a palavra de Deus, porque cresci dentro da igreja. Eu tinha um desejo, quando criança, de ser igual ao meu pastor. Eu queria pregar a palavra. Naquela época haviam grandes pregadores na televisão, como Billy Graham, Bob Glory, Maurice Cerulo, Jim Swaggart e vários outros que pregavam divinamente bem, inspirados pelo Senhor. E a gente ficava assistindo e chorando na frente da televisão. Eu me lembro que quantas vezes Deus falou profundamente ao meu coração naquelas palavras. E eu me lembro que um pastor que já passou para a glória, ele me disse quando eu tinha 13 para 14 anos, ele disse que um dia eu estaria cuidando de uma igreja, porque aquilo que eu pedi a Deus quando eu era pequeno, o Senhor estaria me dando. Com o passar dos anos isso iria acontecer. E aí, irmãos, nesse período, ainda criança, eu comecei um trabalho chamado Cristo Salva. Era um trabalho com crianças de uma favela. E nós conseguimos em um ano arrebanhar 150 crianças e 45 adultos. Nesse período, nós tínhamos que evangelizar sozinho dentro da favela. Imagine um garoto de 13 anos de idade entrando numa favela sozinho. Terças e quinta à noite eu pregava dentro da casa das pessoas, dentro da favela. E dia de domingo eu passava o domingo inteiro eu passava com as crianças numa casa que estava em reforma. E o vigia era nosso amigo, e durante aquele ano todo ele deixou a gente fazer o trabalho lá. E nós tínhamos salinhas de criança. Eu tinha chamado alguns coleguinhas da igreja para me ajudar, e cada um era líder de uma sala, e era uma coisa tremenda. Ainda hoje, quando eu estou no shopping da Bíblia, entra uma daquelas crianças já adulto, casado, já pai, já mãe, e olha para mim, e eu sei quem é. E uma vez eu fui até um pouco indiscreto, porque eu olhei para uma moça. Eu disse: eu me lembro de você desse tamanhinho de calcinha dentro de casa. Porque eu ia evangelizar a casa dela quando eu era menino, de 12, 13 anos. Ela ainda era um bebezinho de 3 anos. E nós tínhamos um trabalho que, graças a Deus, rendeu muitas almas. Hoje aquela favela lá que eu comecei o trabalho, quase que 70% dela hoje é cristã. Pessoas que estão indo a diversas denominações evangélicas daquele local, daquele bairro. Mas o tempo passou, eu estudei, entrei na faculdade de economia, estudei 5 anos lá na Unifor. E quando eu estava por lá, sempre vinha aquele desejo de fazer a obra. E um dia me chamaram para um trabalho missionário, um curso que haveria de acontecer em São Paulo, na verdade em Campinas. E eu fui. Pegamos um avião, uma turma de 20 jovens e fomos para lá. Fizemos o seminário lá em Campinas, em Valinhos. E quando eu retornei de lá, eu assumi a junta de evangelização das universidades do estado do Ceará. Eu era o presidente dessa junta. Estava na organização de todo o grupo de evangelização. Isso aos meus 19, 20 anos. Mas eu tinha uma chama maior. E aí, irmãos, quando eu estava com os meus 23 para 24 anos, eu não consegui conter essa chama. Eu estava na casa da minha mãe,
E Deus falou comigo e disse: começa aquele trabalho, aquele que eu fiz você começar quando era criancinha. Eu quero que você comece de novo, mas agora vai ser um trabalho diferente. E Deus não me disse como é que seria esse trabalho. E eu voltei a evangelizar naquele mesmo local. E para honra e glória do Senhor, no primeiro dia nós entramos numa casa onde tinha 9 pessoas enfermas, e as 9 pessoas foram curadas. E aquelas 9 pessoas já vieram no primeiro culto que eu marquei na varanda da casa da minha mãe. E aí fomos passando o tempo, e mais ou menos em 2 meses nós tínhamos 90 pessoas na varanda da casa. E passamos ali 8 meses, 1 ano, até que eu fui, o Senhor me direcionou para o Jardim das Oliveiras, onde hoje nós temos uma igreja já ali, já há uns 12 para 13 anos naquele local, né? Nós estamos mais ou menos isso, 12 anos. E fizemos um trabalho evangelístico naquele lugar, que graças a Deus até hoje nós temos frutos naquele local. Deus tem abençoado poderosamente. De lá fomos para vários bairros dessa cidade. Abrimos a Rádio Videira FM, que alguns aqui antigos já conhecem, outros ainda estão por conhecer, mas só toca lá em Mossoró agora. Abrimos o trabalho aqui em Fortaleza, abrimos o trabalho lá no Rio Grande do Norte. Estamos ganhando almas agora na visão de células, amém? E graças a Deus que esse ministério, ele tem honrado esse nome, Cristo Salva, porque a nossa visão é mostrar ao mundo que Cristo salva. Irmãos, quando eu leio sobre a impiedade dos filhos de Eli, eu me questiono muito: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor nos escolheu? Por que o Senhor nos tem chamado para fazer a tua obra? Porque somos homens de carne e osso, temos pecados, somos falhos, temos nossos erros. Por que o Senhor nos escolheu? E por muitas vezes eu indagava isso com Deus, até mesmo diante de vários momentos que a igreja viveu, onde eu sofri, onde eu padeci, onde eu chorei amargamente. E a resposta sempre vinha a mesma: porque Deus tinha me dado um coração liberto da impiedade. Porque diante de tanta coisa errada que eu já vi, irmãos, nós guardamos o nosso coração para não nos contaminar. Nós ficamos talvez pobres, mas ricos. Talvez humilhados, mas exaltados. Talvez feridos, mas curados. Talvez por baixo, mas por cima. Porque a Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado. Aquele que é o último será o primeiro. Então, durante algum tempo eu imaginei que essa igreja podia tomar um rumo diferente. O rumo dos filhos de Eli. Um rumo catastrófico. Um rumo que me preocupa, porque muitas igrejas evangélicas no estado do Ceará e no Brasil e no mundo tomaram esse rumo. Onde, se você olhar aí, o versículo que fala sobre isso diz o seguinte: eram, versículo 12, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de homens que eram pastores. Mas a Bíblia diz que eles eram filhos do diabo. Eles eram líderes, eram sacerdotes, mas eram filhos de Satanás. Por quê? Porque eles não honravam o Senhor. Eles desprezavam a Deus. O interesse deles era puramente econômico. Era apenas engordar com as ofertas do povo. Eles não pensavam nas pessoas, não pensavam em ganhar as almas. A Bíblia diz que Deus fala com o pai deles e repreende, porque aquele homem poderia ter chegado aos seus filhos e ter proibido e ter castigado os seus filhos. Mas a Bíblia diz que aquele homem ficou imparcial. Ele simplesmente deixou que os seus filhos fizessem o que quisessem. E durante muito tempo seus filhos se prostituíram, adulteraram, mataram, roubaram, enganaram, mentiram, deram um péssimo testemunho para o povo de Israel. E por causa dos filhos de Eli,
Muitas pessoas se afastaram de Deus. Muitas pessoas se afastaram da comunhão. Muitas pessoas se afastaram de uma vida sincera aos pés do Senhor. Eu imaginei como é que deve ser o serviço a Deus. Como devemos servir a Deus? Primeira coisa que eu imaginei e a resposta me veio é que, diferentemente dos filhos de Eli, nós temos que servir a Deus obedecendo, diga, obedecendo a ordem de servi-lo. Salmo 100 fala sobre isso, que nós devemos obedecer a ordem de servi-lo. Nós não servimos a Deus apenas porque queremos, mas nós somos ordenados para isso. Nós temos um chamado, uma ordem de servir ao Senhor. E nós temos que reconhecer essa ordem. Nós temos que reconhecer uns aos outros. Cada dirigente que está aqui tem que reconhecer o trabalho do seu irmão. Cada igreja que compõe o Ministério Cristo Salva tem que reconhecer que há uma ordem de Deus nesse lugar. Há um mandamento de Deus. Há uma estrutura que não é do homem, é espiritual. Porque se fosse do homem já tinha se acabado há muito tempo. Mas como é de Deus, como a vontade é de Deus, ela permaneceu, ela tem crescido, ela tem se estruturado cada vez mais. Eu perguntei uma segunda vez como deve ser o serviço a Deus. E eu imaginei com plena dedicação. Me lembrei do salmista Davi quando ele disse: Senhor, o zelo pela tua casa me consome. Se você imaginar que Davi se sentia consumido porque zelava pela casa de Deus, ele tinha uma dedicação total às coisas do Senhor. Com a plena dedicação nós podemos servir a Deus, mas sem nos dedicarmos nós não podemos servir ao Senhor. Seremos reprovados como foram os filhos de Eli. O versículo do capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 30 diz, aliás 29 diz: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais? Por que as pessoas naquela época estavam espezinhando com as ordenanças, com os mandamentos? Eles passavam por aquilo que Deus havia ordenado e pisavam em cima, faziam pouco caso. Eles não tinham respeito com as coisas de Deus. No versículo 30 diz: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, mas agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. E eu guardei esse versículo no meu coração e disse: Senhor, eu sei que aquele que te honra será honrado, aquele que persevera na fé, aquele que guarda boa consciência, como disse o apóstolo Paulo, aquele que não se desvia no caminho tortuoso do pecado, aquele que não se deixa levar, sabe, pelos momentos de prosperidade, pelos momentos de riqueza, e nem pelos momentos de pobreza, de dificuldade. Porque a obra de Deus, irmãos, é um casamento. A igreja do Senhor é um casamento. E você tem que respeitar o seu Senhor, mesmo quando tiver tudo bem, mesmo quando tiver tudo mal, mesmo quando você estiver com o bolso cheio de dinheiro, ou quando você estiver passando dificuldade. Você tem que lembrar que Ele é o teu Senhor. Você tem que respeitar o seu Deus e o seu chamado, e a sua igreja, o seu ministério, ainda que as coisas sejam difíceis, e mesmo quando elas forem bem fáceis. Eu posso imaginar que nada é fácil na obra de Deus, mas, irmãos, a obra de Deus é um casamento que por vezes nos traz alegria, contentamento, e muitas vezes nos traz tristeza, angústia. Sabe, eu digo para os obreiros da igreja, quando eu faço o apelo que pessoas aceitam a Cristo, eu entro no gabinete pastoral, mas não dá para conter, quase que sai da boca o meu sorriso. Sinceramente, eu não consigo me conter de alegria. Eu chego em casa, uma alegria só com a minha mulher, com a minha filha. Mas quando eu faço um apelo que pouca gente se converte, ou que ninguém se converte, querido, eu chego em casa arrasado, deprimido. A primeira coisa que eu me pergunto é: o que eu fiz, Senhor, de errado? Porque eu imagino que a culpa seja do pregador muitas vezes. Então, amados, nós devemos entender que fazer a obra de Deus é sofrer isso também, é estar sujeito à boa, à perfeita vontade de Deus, é fazer da nossa vida um culto que é racional diante do Senhor.
Eu sei que é difícil você racionalizar certas coisas. É difícil você entender a indiferença de pessoas. É difícil você entender por que as pessoas estão morrendo no mundo das drogas, por que elas estão se acabando na prostituição e muitas vezes não reconhecem o senhorio de Jesus. Mas mesmo assim, irmãos, fazer a obra de Deus é reconhecer isso. Eu imaginei que além da minha obediência e da minha dedicação, eu tinha que fazer uma terceira coisa. Para fazer a obra do meu Senhor, eu tinha que romper com o pecado. Eu tinha que destruir o pecado na minha vida. Isso não foi fácil, porque o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos 6:23 fala. Eu estava morrendo, eu estava indo para o inferno. Mesmo como evangélico, durante muitos anos da minha vida, eu vacilei. Mas, queridos, o chamado da obra de Deus me fez ascender a uma consciência espiritual que eu não tinha. Como disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não chegou ao coração de homem nenhum, são as coisas que Deus nos revelou pelo seu Espírito. E eu entendi por revelação de Deus que eu tinha que romper com o pecado. Porque enquanto o pecado estivesse na minha vida, enquanto eu estivesse na prática do pecado, a obra de Deus não iria crescer, o meu trabalho não iria para frente. Eu tinha que ter uma consciência purificada pelo sangue do Cordeiro. Eu tinha que enxaguar o meu coração lá. Eu tinha que realmente deixar morrer a minha natureza carnal para fazer a obra de Deus. Ninguém faz a obra de Deus de uma forma carnal. Nós temos que fazer de uma maneira espiritual, agradando o Senhor em cada momento da nossa vida. E muitas vezes, irmãos, essa palavra agradar o Senhor é muito difícil, porque agradar a Deus é nos desagradar muitas vezes. Sabe, agradar o Senhor é você ter que suar a camisa, é você ter que olhar para pessoas que não fazem nada enquanto você está fazendo tudo por elas. Agradar o Senhor muitas vezes é sair perdendo, porque você perde sono, você perde tempo que você teria com a sua família. Muitas vezes você tem que estar ali agarrado na Bíblia, agarrado em livros teológicos, para você poder entender o que vai pregar para o povo. Outras vezes você tem que ficar dentro do gabinete orando, pedindo. Tem que ficar em casa de madrugada andando de um lado para o outro e perguntando: Senhor, o que está acontecendo? Pelo que o Senhor quer que eu ore agora? E muitas vezes você não entende pelo que está orando. E várias vezes eu fiz essa oração: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou orando, Pai. E eu quero que o Senhor me responda nessa oração. E seja lá o que for que está acontecendo, eu quero que o Senhor mova a tua mão e resolva essa situação. Agradar ao Senhor é muitas vezes, irmãos, afligir a nossa alma. Agradar a Deus muitas vezes é afligir a nossa família. Sabe, quando a Bíblia diz que os teus inimigos estariam dentro da tua própria casa, é que muitas vezes agradar a Deus faz com que a gente desagrade pessoas que estão na nossa casa. Porque muitas vezes, querido, a gente teria que dar mais tempo para aquela pessoa, não dá para dar. Teríamos que ter mais condições para sair, para ter um lazer, mas não dá. Agradar o Senhor é muitas vezes desagradar a nossa família também. E Jesus disse: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada, porque haveria divisão. Eu entendi que agradar a Deus dependeria, meus irmãos, de eu romper com o pecado, de eu romper com a minha natureza humana, de eu entender que as coisas devem e são espirituais no tocante à obra de Deus. Porque devemos servir a Deus. Nós devemos, antes de eu responder essa pergunta, nós devemos entender que fazer a obra do Senhor é nos entregar à morte todos os dias para dar vida aos outros. Amém? Eu me lembro quando na igreja da Palpina 2 assaltantes foram até aquela igreja e empunharam armas contra o povo da igreja. E naquela hora eu ainda era um pastor de 27, 28 anos de idade. Isso já vai aí, talvez 28, eu estou com 38, são 10 anos atrás. Você imagina que hoje eu tenho essa cara de velho, mas na época eu não tinha. Há 10 anos atrás, eu vi aqueles 2 homens com arma empunhada para o povo da igreja. E eu não pensei em nenhum momento. Eu fui para cima dos 2 caras armados e disse: está amarrado em nome de Jesus, aqui você não leva nada. Aqueles homens disseram que iam atirar em mim, disseram que iam meter bala no meu corpo. Em nenhum momento eu me preocupei com isso, mas eu estava preocupado se o povo da igreja estava bem. Eu mandei todo mundo se trancar dentro da igreja e fiquei do lado de fora.
E eu me lembro que naquela ocasião estava o irmão Fernando comigo e alguns obreiros que criaram coragem na hora e vieram para fora também. E começaram a avançar na direção dos dois homens armados, dizendo: está amarrado em nome de Jesus. Nós não tínhamos arma na mão, mas nós tínhamos a unção do Espírito Santo. E aqueles homens saíram correndo de lá. Aleluia. Aqueles homens saíram correndo de lá, irmãos, porque o Senhor não deixou que eles nos fizessem nenhum mal. Eles correram daquele lugar. Agradar o Senhor é ser entregue à morte todo dia. Quando nós passamos por um sequestro, um relâmpago, e não foi tão relâmpago assim, ficamos 4 horas e meia no cativeiro, e durante mais de 18 vezes disseram que iam atirar na minha cabeça, disseram que iam matar minha mulher com 2 meses de grávida, e eu estava do lado da minha mulher e os homens dizendo que iam atirar, que iam atirar, que iam atirar. Eu disse para minha mulher: filha, é o seguinte, ora ao Senhor, se for a vontade de Deus a gente vai hoje, se não for, pode ter certeza, esses caras não vão fazer nada com a gente. E nós ficamos os dois ali acuados, e de vez em quando eles iam e ameaçavam de novo. E eu até cheguei para minha mulher e disse: olha filha, se eles me matarem, não te matarem, diz para a igreja que eu fui para a glória, que eles vão ter que fazer a minha parte agora, vão ter que desenvolver o trabalho sem mim, mas para a glória do Senhor. Nós não fomos também naquele dia, não era a nossa vez. O Senhor